Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar o tema estudo da população de gotas, né, que pode ser entendido como estudo do espectro de gotas, ok? Inclusive ao longo dessa aula aqui eu vou ora usar um termo, ora usar o outro, mas aí se vocês fiquem à vontade para utilizar o mais conveniente para vocês, ok? Fiz uma divisão aqui basicamente em 3 tópicos, né, que a gente vai fazer uma breve introdução, mostrar, né, quais são os principais parâmetros utilizados aí para caracterizar as gotas, nesse espectro de gotas, e fechar com um exemplo, que eu acho que é o que vai ser mais proveitoso aqui, né, em termos da simplicidade mesmo dos conceitos, né, desses parâmetros, a gente vai fechar fazendo um exemplo. Na verdade, eu só vou explicar como que vai ser essa tarefa, né, e inclusive vai ser a própria tarefa da semana, ok? Então, no caso aí, eu vou colocar para vocês o arquivo lá no PVAnet para vocês fazerem, perfeito? Bom, a gente já vem trabalhado na disciplina aí em relação a alguns conceitos de tecnologia de aplicação, né? Principalmente da parte de atomização, já vimos um pouco da teoria que tem atrás envolvida, né? A gente sabe que a aplicação ela depende desse processo de fragmentação, esse processo de formação de gotas, né? E que essas gotas vão ser o responsável, né, por conduzir esse produto fitossanitário até o seu alvo e garantir que ele tenha, né, a sua eficácia e seja um processo realizado com eficiência. Já foi mencionado aqui também, né, que a gente vê uma coleção de gotas desse jeito aqui, nós sabemos que existe variação em relação ao tamanho de cada uma, né? Então, nós teremos aqui, é lógico, mais ou menos um padrão que se repete, né? Só que nós vamos ter variações, né? E dependendo do dispositivo, da situação operacional que ele está, nós podemos ter valores muito discrepantes. A gente pode ter uma gota extremamente fina e uma gota muito grossa no mesmo spray de gotas. Então é necessário, né, a gente ver como é feito essa classificação desse espectro e dessa forma a gente vai poder avaliar, né, se um espectro ele se apresenta, né, numa melhor situação que um outro, né, então vai criar parâmetros aí para se fazer comparações entre o padrão de gotas gerado por cada um desses tipos aí de pontas, ok? Então, a gente sabe que para aplicar um defensivo, né, não é necessário molhar completamente a planta. Vamos dar um exemplo aí, você pegar um litro, né, de um herbicida, uma vasilha e derramar em cima da planta, molhar completamente a superfície, você vai ser eficaz, né? Você vai realmente matar aquela planta, né? Só que fugiu aí completamente da eficiência. Você não fez esse processo com eficiência, né? Então a formação de gotas ela vai permitir uma melhor distribuição desse produto no alvo, né? Pois ele vai garantir ali uma deposição adequada, né? Que vai ser suficiente para, além de garantir a eficácia, ser um processo realizado com eficiência, né? Então nós teremos um tratamento eficiente. E na hora de selecionar tanto o equipamento como as pontas, né, que serão utilizadas aí para atomizar, é essencial, né, que a gente garanta aí uma deposição adequada do produto. Então, todos os nossos parâmetros, né, que vão nos nortear aí na seleção da ponta, eles estão pensando aí numa quantidade de produto que chega até o alvo no caso aí, na quantidade realmente necessária para que esse tratamento ocorra, né? E é lógico, garantir qualquer efeito negativo, né? Pensando aí na redução dos riscos ambientais, né? Questão de deriva, de evaporação, que nós já discutimos, né? E é lógico que a gente não pode também deixar de pensar no lado econômico, né? Então é necessário a gente ter uma série de critérios, né, e adotá-los para garantir tudo isso aí, eficiência, eficácia no tratamento e toda a questão de redução dos riscos associados ao produto e também, é lógico, não esquecermos da questão dos custos, né?
Bom, aqui nesse slide, né, tá exemplificando são 4 situações em termos de densidade de gotas, né? Então, geralmente o que a gente fala, né, em termos de aplicação, a gente fica muito focado tanto no diâmetro da mediana volumétrica, né, e na sua variação em termos de tamanho de gotas. E outro item importantíssimo, né, de acordo com o tratamento que nós vamos utilizar, é justamente a densidade de aplicação, né? Então, o que que acontece? Quando a gente parte de uma situação aqui que está da direita para a esquerda, né, no caso da esquerda para a direita, a gente aumentou o número de impactos na superfície, né, a superfície que vai ser tratada, e no caso foi uma variação de 20 até 100 gotas por centímetro quadrado. E isso aqui, pessoal, apesar de ser, né, inicialmente não ser tão chamativo, mas isso aqui, dependendo do tratamento que a gente vai fazer, vai ter muita influência, né? Então, se eu estiver trabalhando com um produto sistêmico, um produto de contato, vamos pensar no herbicida, né, que fica mais fácil a nossa ideia, né? O que seria essa ideia do herbicida sistêmico, né? Ou de forma geral do produto sistêmico e do produto de contato, né? A gente pode falar que às vezes você está com uma dor de cabeça, né? Sei lá, ou uma pancada que você levou, você vai e toma um remédio para dor, né? Então, aquele remédio para dor, você vai tomar o comprimido e ele vai se translocar, né, no seu corpo, por assim dizer, e vai fazer com que aquela dor seja amenizada, né? Então, ele teve um transporte holístico ali dentro do seu corpo e tendo a sua ação localizada. Agora, esse produto de contato, a gente pode fazer alusão de um remédio de uso tópico, né? Você ter uma pomada. Então, se você tem uma pomada para aliviar a dor, né, com a mesma função analgésica do exemplo anterior, né? Então, você tem um produto ali que a gente pode chamar de um produto de contato, né? Você foi diretamente ali onde que ele deve atuar, né? Então, em se tratando desses dois tipos de produto, né, que geralmente é o que o pessoal coloca como um exemplo básico, a densidade de aplicação, número de gotas por centímetro quadrado, ele vai influenciar muito no tipo de tratamento, né? E é lógico que existem outras implicações. Para conseguir um número maior de gotas por centímetro quadrado, eu tenho que trabalhar com gotas menores, né, gotas mais finas. Já sabemos, né, os riscos associados a esse tipo de gota, que são aí os riscos em relação à evaporação e à deriva, ok? Então a gente deve tomar cuidado com essas caracterizações e com a seleção da gota, né, lá na parte mais final, né, da nossa análise aqui nesse processo. Então, o parâmetro, né, no caso a população de gotas, ela pode ser avaliada por uma série de características, né? A gente pode falar em termos de área coberta, né? Nós podemos falar em termos também de densidade de gotas, que já foi mencionado aí. Devemos pensar também na duração que essas gotas devem ter, né, quando elas estão sendo transportadas até o alvo e também a duração que elas vão apresentar em cima da superfície, né? Então, se eu tenho um produto que ele precisa ser absorvido pela planta, se essa gota tiver uma duração, é, vamos dizer, insuficiente, né? Se ela se evaporar antes do que deve, é lógico que pode gerar alguma série de problemas. Se for uma formulação, por exemplo, né, uma emulsão que usa ali de um solvente inorgânico, às vezes pode até aumentar o risco de fito. Devemos pensar então também, né, nas condições climáticas, porque assim que a gota é lançada do dispositivo atomizador, ela fica à mercê dessas condições climáticas, né, que podem favorecer ou desfavorecer. Geralmente o nosso ponto, né, grave aí é desfavorecer a qualidade da aplicação, certo? E então a gente fica, né, com esses exemplos aqui, né, com essas duas figuras que estão aqui, que é uma etiqueta biosensível. Acredito que todos aqui já conheçam, né,
esse dispositivo, né, que ele é utilizado para você fazer uma avaliação a campo do espectro de gotas e, no caso, a gente tenta fazer, né, o mais próximo possível do alvo, né? Então, se você quer fazer um tratamento que é via superfície foliar, você tem que posicionar essa etiqueta na planta meio que simulando uma folha ali, né? Então, a gente consegue ter uma boa noção do que está, de fato, se apresentando a campo por meio da avaliação dessas etiquetas, né? Então, essa etiqueta, assim como o nome indica, né, ela tem uma substância que, quando em contato com a água, ocorre uma reação e onde foi esse contato, né, o papel ele fica marcado com essa coloração azul, azul escuro, ok? Então a gente consegue não só fazer uma boa avaliação visual disso aqui, né, às vezes a campo a gente consegue, né, ter algum parâmetro ali e tomar alguma decisão, ou nós temos uma série de ferramentas, né, computacionais, inclusive alguns aplicativos para celular que permitem a avaliação dessas etiquetas aí, inclusive tirando uma série de parâmetros, né, de alguns parâmetros que a gente vai ver nessa aula de hoje aqui, né. Então, pessoal, tem uma tabela aqui, né, que é de uma trabalho aí de 1990, que ele coloca eu até não gosto de ficar muito em cima disso aqui não, mas a literatura até hoje utiliza isso como referência, né. Mas, por exemplo, ela coloca um leque aqui de 20 a 40 gotas por centímetro quadrado de cobertura quando se trata de herbicida. Aí depois coloca, né, pré-emergência e pós-emergência, mas de forma geral, herbicida variando, né, aí em termos de 20 a 40 gotas por centímetro quadrado. E aqui dando um destaque para os fungicidas, né, de 50 a 70 gotas por centímetro quadrado. Então, esse trabalho, apesar de ser antigo, ele ainda é tomado por referência em algumas situações, né? Mas eu acho que a gente já viu isso aqui em outras aulas, né? E eu gostaria de reforçar a necessidade da realização de estudos, né, mais recentes, porque nós tivemos uma mudança aí em termos de grupos químicos, né, de tecnologia, que pode ser que tenha mudado essa classificação, ok? E outro, né, só para a gente fechar aí basicamente a parte de introdução, então, quais são as características desejáveis de forma geral em uma aplicação, né? Eu quero que sejam formadas aí gotas mais homogêneas possíveis. O que que é isso? Eu tenho um tratamento que ele carece de 200 micrômetros em termos de diâmetro de gotas, né? Então, esse dispositivo atomizador, ele tem que entregar isso aqui e entregar esse valor de DMV, né? A gente já vai ver o que é esse DMV, mas ele deve entregar esse diâmetro com a menor variação possível, né? É lógico que a variação ela vai existir, mas nós devemos optar por dispositivos atomizadores que sejam mais eficientes em manter a regularidade do tamanho dessas gotas, né? Manter a regularidade aí do DMV, ok? Então, o transporte dessas gotas até o alvo, é lógico que vai depender muito aí da questão das características do espectro de gotas, né, principalmente do seu tamanho, e é lógico que essa variação do tamanho ela vai influenciar, né? Às vezes eu tenho um diâmetro de 200 micrômetros, só que, dada a variação ser muito grande, eu vou ter um percentual de gotas abaixo de 100 micra que pode acabar interferindo muito, né, potencializando a deriva e evaporação. Né? Vamos pensar aí, às vezes eu tenho um tamanho de gota muito interessante, só que eu tenho um percentual de gotas abaixo de 100 micra que pode chegar a 20, 30% do volume que a gente está aplicando. Então, essa é uma situação que deve ser controlada, ok? Então, nós temos, né, que pensar tudo isso aí para garantir uma distribuição uniforme ao longo da área, né? Geralmente a gente fala nos equipamentos terrestres, né, e também nos aéreos, de uniformidade longitudinal e transversal. Ou seja, se eu tenho uma barra de pulverização, está extremamente torto aqui, pessoal, mas é só para a gente ter uma noção, né? Então, eu tenho uma barra de pulverização, a gente está pensando em
uniformidade de distribuição de líquido na transversal. E na medida que essa máquina avança aqui também, nós devemos ter uma deposição uniforme, né, nesse chamado sentido longitudinal. Então, isso é o essencial para um bom tratamento, ok? Hoje em dia, nós temos um certo cuidado, uma certa tendência na redução do volume de aplicação, e essa redução geralmente ela vem acompanhada da utilização de menores tamanhos de gotas, ok? Então isso tem trazido aí, no caso, novos desafios, né, para quem está envolvido com tecnologia de aplicação, porque às vezes a gente tem ali uma série de fatores que vão complicar a utilização de misturas de tanque. A gota, por ser de tamanho reduzido, né, ela fica à mercê das condições climáticas, principalmente aí a gente pensando novamente em deriva e evaporação. Então a gente tem, né, que pensar que é lógico que essa redução do volume de calda, né, ela tem uma série de vantagens, como por exemplo, redução do número de abastecimentos. A gente tem aí uma redução também da quantidade de líquido, né, de água manipulado pela lavoura, então isso é uma coisa interessante também, que está junto aí do conceito da redução de custo operacional, e aumento também dessa capacidade de trabalho, né? Então, se você tem uma área muito grande a ser tratada, quanto menor o volume de aplicação, menor número de reabastecimentos, e você vai ter uma capacidade operacional maior, ok? Agora nós vamos passar aqui, pessoal, para a parte que de fato é o nosso tema aí, né? Que é a caracterização da população de gotas. Vamos começar falando do diâmetro médio das gotas. O diâmetro médio basicamente é o que está representado aí, viu, pessoal? É a média do diâmetro de todas as gotas da população. Então, vocês vão... É lógico que esse diâmetro ele deve ser obtido mediante algum recurso, um aplicativo, um recurso computacional, ok? Igual o analisador de partículas, ok? Então, a gente vai pegar o diâmetro de cada gota da população e dividir pelo número de amostras. Isso vai nos dar um valor, né, que vai, é lógico, dar um norte em relação ao tamanho da população médio, né? Mas nós temos que lembrar que a média ela pode mascarar muita coisa, né? A média ela não passa nada em termos de variação desse tamanho de gotas, ok? Esse diâmetro, então, para nós na aplicação, ele não vai ter nenhum significado, ok? Porque ele não caracteriza um valor que tem uma aplicação para a gente a campo, né? Porque às vezes a variação do espectro de gotas ela é tão grande e nós podemos ter um diâmetro médio de gotas ali que seja um valor, né, inicialmente satisfatório, só que ele não leva em consideração essas variações que ocorrem em termos de tamanho, né? Mas pode ser utilizado para a gente calcular algum outro parâmetro, certo? Então, o diâmetro médio das gotas, e nós temos, né, assim, da mesma forma, o volume médio das gotas, que é basicamente a gente pegar cada uma dessas gotas do espectro, né, do spray, determinar o volume individual, ok? E o somatório de cada um desses volumes aí, nós vamos dividir pelo número de gotas amostradas. Esses dois primeiros parâmetros, pessoal, tanto o volume médio como o diâmetro médio, eles são basicamente a média aritmética normal, ok? O volume médio também, ele não tem muita aplicação prática para nós, né? Ele é utilizado para a gente calcular o chamado DV, que é o diâmetro volumétrico médio. Ainda não é o DMV, viu, pessoal? Esse diâmetro volumétrico médio, ele é definido como a raiz cúbica do somatório dos diâmetros das gotas de uma amostra, né? Isso aí dividido em relação ao número total de gotas presentes na população. Se a gente falar, né, vamos assumir aí que o diâmetro médio, vamos chamar o diâmetro médio da população igual está aí, né, o DV,
né? Falar que o diâmetro volumétrico médio é igual a dV é o mesmo que dizer que todas as gotas obtidas na pulverização fossem iguais e de diâmetro dV. O que é isso, pessoal? Basicamente, né, nós pegamos esse volume médio das gotas aqui e achamos o diâmetro que corresponde a esse volume, né? Então, nós pegamos a amostra, né, o total lá, volume de cada uma, dividimos pelo número de indivíduos e, com base nesse volume médio, nós vamos aplicar a equação para retirar qual que é o diâmetro que vai ser correspondente a esse volume, ok? Então, o dV, matematicamente, ele tem esse significado, ok? Aqui seria... deixa eu ver se eu consigo esquematizar aqui no... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, a gente sabe que o volume, né, é 4/3 de πr ao cubo, ou então fica π vezes d ao cubo dividido por 6. Então, no caso, para obter esse dV, quando a gente chama aqui de dV, pessoal, só dando uma simplificada, né, a gente coloca que esse volume, ele passa a ser o volume médio das gotas da população e dessa forma, esse diâmetro passa a ser o diâmetro volumétrico médio, ok? Então, essa equação que está representada, ela vem basicamente desse ajuste, ok? O próximo item aqui que a gente vai falar é o número de gotas aplicadas por área, certo? É uma equação bem simples também, que está aí já reordenado e tudo, né? Mas vem lá do diâmetro médio das gotas. Então, se a gente pega, vamos imaginar aí, se eu tenho um volume de 1 litro, né? Volume de 1 litro, e eu formo gotas que têm um diâmetro dV, eu vou gerar um determinado valor, né? Então, eu peguei um litro de um líquido, né? E vou dividir em gotas, né? Todas de diâmetro igual e igual a esse valor de dV. Aí nós teremos um número total de gotas. Pegando esse volume, né, e dividindo pela área aplicada, né, nós conseguimos chegar aqui no número de gotas por centímetro quadrado, né? Lógico que a gente sabendo aqui, ó, no jeito que essa equação está ajustada, pessoal, a gente consegue chegar no número de gotas, né? Inclusive, a gente utiliza aqui o volume de aplicação, né? Então, 1,90, isso aqui é uma constante que vem dos fatores de conversão, no caso aí a gente passando de hectares para centímetro quadrado e também de micrometros para decímetro, né, que é o litro que está aqui. Então esse valor aí é só uma conversão. Eu sugiro que vocês façam isso em casa, né? Divide 1 litro lá. Então inicialmente vocês vão converter 1 litro para micrômetros cúbicos, né? Depois, sabendo o tamanho da gota, vocês dividem por esse diâmetro, né? Então, na verdade, vão dividir pelo volume correspondente ao diâmetro das gotas. Então, vocês vão conseguir chegar nessa equação aqui. E é lógico que essa parte aqui, né, onde está falando de Q, notem que essa primeira parte aqui fica basicamente falando aí a respeito de dividindo 1 litro pelo volume médio das gotas e depois entra a questão da área. Eu acho que eu vou pedir isso aqui para vocês junto da tarefa da semana, né? Então, para vocês chegarem nessa equação. Mas é muito simples também, pessoal. Acabei ficando muito tempo aqui nesse slide. Vamos né, ter um exercício aqui. Então, vocês vão fazer basicamente aplicação direta, que não tem segredo, né? O resultado aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no papel, é 3.819 gotas, eu acho, por centímetro quadrado. Então, vocês façam aí. Se tiver alguma dúvida, vocês, na reunião, vocês coloquem isso lá em tema de discussão que a gente vê lá certinho, ok? Tem uma tabela aqui que foi construída com base nessa equação, pessoal. Então, vocês conhecendo
o diâmetro volumétrico médio da gota, né? Ou seja, se você saber como caracterizar todas as gotas com um volume só, você pode construir essa tabelinha, né? De acordo com cada volume de aplicação, qual é o valor aí de densidade que vocês vão ter. Então, no meio aqui nós temos o valor dessa densidade em gotas por centímetro quadrado, né? Então, a gente tem aqui, se for 200 litros por hectare, a gente tem 3.820, que eu acho que inclusive foi o valor do nosso exemplo anterior, né? Utilizando aqui, 100 gotas, 100 micrômetros de diâmetro de gota, e com volume de aplicação de 200, nós temos aproximadamente 3.820 gotas por centímetro quadrado. Okay? Então, bem direto aqui. O próximo item que vai ser aplicado aqui, apresentado para vocês, é o chamado diâmetro médio da relação volume-superfície, ou basicamente diâmetro de Salter. Né? Esse aí foi um dos primeiros parâmetros recomendados para se caracterizar um espectro, né, de gotas. Mas, na verdade, esse diâmetro de Salter é para analisar partículas, viu, pessoal? Esse diâmetro ele é definido como o diâmetro da esfera com igual relação volume-superfície que a da amostra. Né? O que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar e simplesmente relacionar qual que é o volume de cada uma das gotas da amostra e dividir pela área superficial. O que é essa área aqui? É aquela área externa da gota, certo? Então, a gente pega o volume de cada gota e divide pela área superficial, ali, pela área externa, viu? Então, nós teremos um valor, né? E com base nesse valor, nós vamos ter ali um parâmetro, né, que pode ser utilizado para caracterizar toda essa população de gotas. Então, a gente pegou, né, calculou toda a relação volume específico, no caso aí, volume em relação à superfície. Então, a gente vai gerar uma gota fictícia, imaginária, que por ela a gente tem noção, né, de todo aquele diâmetro de gotas, de toda aquela relação que nós temos no espectro de gotas, ok? Então, se eu falar que o diâmetro de Salter é o diâmetro médio, né, volume barra superfície de uma população, é a mesma coisa que falar que todas as gotas são iguais e com diâmetro de Salter, né, com diâmetro dV barra S, ok? Então, em outras palavras, né, é uma medida que se pode admitir que a superfície do depósito, né, produzido por uma gota é proporcional à superfície da gota. Né? E no caso, esse diâmetro, o dV barra S, ele leva em conta a superfície da gota. Na verdade, é porque ele leva aí basicamente um volume específico, né? Um volume em relação à superfície. Então, ele leva em conta efetivamente a área coberta pelo conjunto de gotas produzidas pela pulverização de um determinado volume. Por que isso aí passa a ser interessante? Porque a gente já tem uma relação volume e área, né? E com isso é possível estimar o percentual da área que vai ser coberta com um determinado espectro de gotas que tenha o diâmetro de Salter conhecido, ok? Então, nós temos aqui no próximo slide uma equação ajustada, né, para permitir essa estimativa. Qual vai ser a área coberta por essa aplicação? Então, utilizando-se aí, um valor aí, vamos colocar 150 fica mais fácil de fazer, né? Então, se eu tenho aqui um tamanho, um espectro de gotas que seja caracterizado com DVS, né, com diâmetro de Salter de 150 micras, nós teremos aí aproximadamente uma superfície coberta de 10 metros quadrados, ok? No caso, isso aqui, pessoal, é com 1 litro, né? Então, com 1 litro aqui, a gente vai conseguir cobrir uma superfície aí de 10 metros quadrados com essa relação, ok?
Então, o diâmetro de Salter, às vezes ele é raro da gente ver também, mas ele tem essa importância, né, em razão aí de estar relacionado com a superfície coberta pelo espectro de gotas, ok? No próximo slide aqui, nós temos, né, um exemplo também que seria realizado dentro de sala de aula, mas que fala o seguinte, né, vocês façam em casa, e a gente vê na reunião, na próxima reunião, fala sobre uma aplicação que você tem um DV de 70 micrômetros e um diâmetro de Salter igual a 100 micrômetros. Aqui, no caso, vocês vão ter que inicialmente calcular o número de gotas produzidos com 1 litro de calda. Então, vocês vão utilizar aquela equação N igual a 1,98 vezes 10 a 7, né? Que divide aqui pelo diâmetro dV ao cubo, e aqui o Q, e vão encontrar o número de gotas. Para calcular a área coberta, vocês vão utilizar a equação do slide anterior, 1.500 dividido pelo diâmetro volumétrico de Salter, né, o diâmetro volume barra superfície. E aqui a densidade de gotas, no caso, pessoal, eu já até me equivoquei, né? Inicialmente vocês vão considerar só isso aqui, depois que vão utilizar esse volume de calda aqui, esse Qzão, ok? E agora vamos passar para uns parâmetros, né, que eu considero mais importante, que são dois parâmetros aí, que a gente já vai precisar de algum recurso para poder calcular. No caso, esses recursos serão ou etiqueta ou então um analisador de partículas, ok? Porque aí a gente já tem que ter noção do que foi aplicado, do que foi obtido mediante o processo de atomização. O primeiro aqui é o DMV, né, que é o diâmetro da mediana, viu, pessoal? Diâmetro da mediana volumétrica. E qual que é o conceito desse diâmetro da mediana volumétrica? Ele corresponde ao diâmetro da gota que divide a população em dois grupos que tenham o mesmo volume, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós, logicamente, precisamos de uma forma de computar o volume de cada uma das pontas. Vamos fazendo o histograma e quando chega lá aproximadamente nos 50% do volume, né, nós vamos anotar qual que foi o diâmetro, né, que foi responsável por obter esse percentual da aplicação. Então, 50% do volume a gente vai lá e anota o diâmetro, ok? Então, esse é o conceito de DMV, que, aliás, ele é um dos principais que a gente utiliza para caracterização de espectro de gotas, ok? Então, quando a gente vai falar em termos de DMV, de aplicação, né, a gente está sempre pensando nesse parâmetro, inclusive aquela ISO, né, 10.625, juntamente com a ZAB, que fala sobre tamanho de gotas, né, tá falando sobre o DMV. Então, inclusive em modelos de predição de deriva, modelos de predição de evaporação, nós vamos trabalhar, né, com o diâmetro da mediana volumétrica. O diâmetro da mediana volumétrica, ele sozinho ele é interessante, né, conforme já mencionado, para caracterizar esse espectro de gotas, porém ele não passa noções sobre variabilidade. E para isso é comum a gente ter, né, a gente acaba utilizando o diâmetro da mediana numérica, ok? No caso, esse diâmetro é aquele que divide a população em dois grupos com o mesmo número de amostras. Então, no caso aqui, ó, nós temos 50% das gotas de um lado e 50% das gotas do outro, ok? Ó, então, aqui é gotas, né? Aqui nós estamos falando de indivíduos, de amostra. Então, nós anotamos esse diâmetro, né, que é responsável por fazer essa mudança, né, por fazer essa divisão. Qual que é uma coisa interessante desses dois diâmetros medianos aí? É que se a gente tiver uma situação em que vou até voltar aqui, ó, o diâmetro DMV, se ele for igual
ao DMN, né, igual ao diâmetro da mediana numérica, nós teremos uma situação em que todas as gotas são iguais. Ok? Então essa é uma condição aí ideal, né, que a gente infelizmente ainda não consegue obter a campo, mas serve para a gente fazer comparações entre dispositivos atomizadores. Eu posso comparar uma ponta com a outra, posso comparar uma aplicação tratorizada com uma aplicação aérea, posso comparar diferentes princípios de fragmentação, ok? E essa divisão, esse quociente aí, ele gera o que a gente chama de coeficiente de homogeneidade. Então, ele é basicamente, né, conforme a gente já comentou, é o dmv dividido pelo dmn. Né? Então, o diâmetro da mediana volumétrica dividido pelo diâmetro da mediana numérica. Sempre que esse valor tende a 1, nós temos aí uma situação boa de aplicação, né? Em termos de espectro de gotas, né? Esses valores próximos a 1, eles indicam boa homogeneidade das gotas produzidas pelos dispositivos, né? Eu coloquei aqui só uma referência em termos de algumas pontas, né? Isso aqui é um dado antigo, viu, pessoal? Coloca aqui, ó, que as gotas de jato cônico variam entre 1,8 e 5, em termos aí de homogeneidade, né? Vamos lá, leque de 2 até 8, e de impacto de 5 até 10, e no caso aqui os atomizadores centrífugos vão de 1,2 a 1,6. Ou seja, qual atomizador aí ele tem um melhor resultado em termos de formação de um espectro de gotas homogêneo? É o centrífugo, né? Porque, de acordo com essa faixa aqui, ele tem menor variação, ou seja, o diâmetro da mediana volumétrica foge pouco em relação ao diâmetro da mediana numérica. Então, uma ponta que produz é um atomizador, né, um princípio de fragmentação que produz gotas mais homogêneas. Perfeito? Esse parâmetro, ele é um parâmetro bom, ok? Ele é um parâmetro que já foi muito utilizado. Hoje, tem-se notado uma preferência maior por utilizar o chamado valor SPAN. O que é o valor SPAN? Aqui, novamente, nós precisaremos relembrar o conceito do DMV. Eu já vou apresentar para vocês aqui o seguinte, né? Tem essa equação dV09 menos dV01 dividido por dV05. O que é isso aqui? Ó? Vamos lá. Diâmetro dV09 é o diâmetro que corresponde a 90% do volume. Então, nós precisamos daquele mesmo conceito, daquela mesma ideia que nós utilizamos no DMV. Ok? O que é isso? O diâmetro DMV, ele é igual a isso aqui, ó. Olha a descrição. dV05 é o diâmetro correspondente a 50% do volume. Então, esse dV05, pessoal, é o DMV, ok? É o mesmo DMV que nós já vimos anteriormente. Então, conhecendo, né, lembrando que é o diâmetro que divide o espectro de gotas em duas amostras com o mesmo número de indivíduos, né? Então, no caso, o DMV ele vai dividir a população de gotas em dois grupos, né, que somados ali, todos os indivíduos, todas as gotas, nós teremos 50% do volume de um lado e 50% do volume de outro. Então, esse aí é o mesmo DV, né? Quando eu falar, então, DV05 e DMV é a mesma coisa. Mas agora a gente vai utilizar esse mesmo conceito para explicar o DV09 e o DV01. O que é isso? O DV09 é o diâmetro que corresponde a 90% do volume. Então, na mesma ideia, nós vamos ir somando o volume de cada uma das gotas da população, começando desde a gota menorzinha, e quando der, né, o volume correspondente a 90%, nós vamos anotar qual é o diâmetro daquela gota, né? Então, esse é o DV09. O DV010, o DV que corresponde aí ao 10% do volume, é o mesmo procedimento. Nós vamos somando, na hora que bater ali a gota que corresponde a 10% do volume, a gente anota esse valor, né? Bom, o SPAN ele pode também ser chamado aí
de amplitude relativa, viu, pessoal? Porque justamente ele faz isso, ele mede a amplitude relativa entre os diâmetros das gotas, ok? Tomando por referência, por ponto central, o valor do DMV, que é o DV09 que a gente já viu aí, ok? Então, basicamente, o que nós temos, explicando de forma gráfica, é o seguinte, eu vou fazer aqui como se fosse um histograma, né? A gente vai coletando. Então, o tamanho de gotas, ele vai, né, de acordo com o que a gente tem aqui, por exemplo, eu posso ter uma gota que tem isso aqui, ela vai ter o DV, às vezes vou ter gotas maiores, o desejável, né, era que fosse uma curva de distribuição normal, e que ela fosse pouco aberta aqui, né, com os valores mais concentrados próximos ao DMV, só que a gente ainda não consegue isso aí em termos da agricultura, né? Mas vamos lá, o que foi feito aqui, o que está sendo apresentado nessa figura, é justamente isso, né? No analisador de partículas ou num procedimento aí de etiquetas, o que, que nós fizemos aqui? Todas as gotas da população, todas as gotas que foram amostradas ali, elas vão ser ranqueadas em relação ao seu diâmetro e também em relação ao seu volume. E nós vamos ranqueá-las seguindo o valor crescente de volume. Então, nós vamos começar lá das gotas bem pequenas e vamos colocar tudo em ordem, né? Valor crescente ali. Então, nós vamos anotando o volume de cada gota. Vamos somando, 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 somando. Chegou na 10%, que aí a gente já vai conhecer o volume de todas, né, pessoal? Aí a gente falou, ó, 10% do volume aqui para a ponta A. Né? 10% foi obtido com uma ponta que tem, com um diâmetro que foi especificamente de 200 micrômetros, ok? Aí a gente continua fazendo esse somatório até encontrar 50% do volume. Encontramos 50% do volume, aí a gente fala, opa, vamos lá, vamos ver qual gota que foi essa responsável por essa mudança aí, né, por 50% do volume. Então, foi a gota de 250 micrômetros. Aí a gente continua e faz o mesmo até encontrar a gota que tenha, né, o 90% do volume, que está aqui, e nesse caso aqui foi de 300, ó, ok? Eu vou chamar a atenção de vocês, porque o DMV, o DV05 de todas as pontas, né? No caso aqui são a ponta A, B e C, todas têm o mesmo DMV, certo? Todas têm o mesmo diâmetro da mediana volumétrica. Mas nós temos três situações aí que são bem distintas em termos aí da homogeneidade, né? Vamos ver aqui qual que vocês acham que é a mais variável, né? Qual que apresenta menor homogeneidade? É fácil, né? Porque homogeneidade, a gente está pensando em dispersão de valores, né? Em dispersão de valores especificamente de diâmetro e, lógico, de volume dessas gotas, certo? Analisando de forma bem simples aqui o diâmetro, a ponta A, a gente percebe que teve uma pequena variação, né? A amplitude aqui foi reduzida. Então, vamos calcular aqui o valor. Ó. Então, vamos pegar o valor do DV090, 300, menos o valor do DV010, que é 200. E vamos dividir pelo DMV. Então, nós chegamos aqui a um valor de SPAN de 0,4. Fazendo esse mesmo cálculo para a ponta B, nós vamos ver, 350 menos 150 dividido por 150. Nós temos aqui um valor SPAN de 1,33. E por fim, nós vamos fazer 400 menos 100 dividido por 250. Nós encontramos aqui um valor de 1,2. Eu acho que esse do meio aqui ficou errado, né? Mas vamos corrigir aqui. 350 menos 150 dividido por 250. Aqui é 0,8, pessoal. Fiz ao vivo aqui a cores, né? 0,8 é o valor correto. Então, conforme nós já identificamos, né? Pelo simples analisar dos valores dos DV 01, 05 e 09, essa
situação aqui, vamos falar que é uma ponta, né? Ela tem uma melhor característica em termos de produção de gotas homogêneas, né? A gente tem aí três situações com o mesmo DMV e essa aqui ela é muito melhor, né, que essa situação C aqui, ó, que é a situação extrema aí do nosso exemplo, ok? Para fazer um exercício aqui, pessoal, o que seria a representação dessas etiquetas? A gente percebe aqui, ó, qual que variou mais? A gente sabe que variou mais foi essa aqui, ó, visualmente, né? Então, essa aqui é a ponta C, é a ponta ilustrada pela condição C. Essa aqui é a intermediária, né? Que é a ponta B. E aqui nós temos a ponta A. A ponta A, a gente observa aqui, vamos fazer uma comparação de A com B, a gente percebe que tem aqui no meio as gotas estão bem parecidas, né? Só que aqui, comparando A e B, a gente vê que tem umas gotas que são muito grossas, olha. Olha, aqui tem muita gota grossa, inclusive situações que a gente percebe que até ocorreu uma fusão, né, de uma gota grande que caiu próximo da outra, elas coalesceram, ficou uma gota grande. Essa é uma situação também que a gente deve evitar. E essa situação C aqui nem podemos dizer, né? Porque aqui está muito discrepante. Olha só, tem muita gota pequena e muita gota grandona também. Então, a gente tem, né? Por isso que eu chamei a atenção de vocês. O DMV analisado também isoladamente, pessoal, ele pode passar, é lógico, uma boa situação para falar de um tratamento, só que não passa tudo. A gente precisa saber sobre a dispersão desses valores de diâmetro de gota, ok? Então, eu deixo para vocês aí esses conceitos e finalizo, né, com já apresentado exemplo, né? Eu falei que ia colocar aqui no final dessa aula. E nós temos aqui uma população de gotas, né, fictícia. Criei esses valores aqui. São um total de 21 gotas analisadas. Então, vamos pensar que se você passou um analisador de partículas ali, ele ficou uma fração de segundos coletando dados e, no caso, essa população foi de 21 gotas. É lógico que numa condição real dessa análise a gente avalia milhões de gotas, né? Mas para simplificar, é lógico que a gente colocou aqui menos. O que vocês vão fazer, pessoal? Aqui já tem, ó, cada uma das gotas, elas foram separadas, né? Nós temos uma classificação, então, aqui, seguindo o seu diâmetro. Então, o diâmetro da gota aqui está crescente, ó. Nós começamos com o diâmetro 98 e vai até o diâmetro 212, né? E é lógico que o volume também de cada uma dessas gotas aqui, ele está organizado, né? Porque é diretamente dependente do diâmetro, ele está organizado em ordem crescente, ó. Então, eu já coloquei tudo para vocês aqui, ó. Temos o volume, o diâmetro de cada gota, o volume de cada gota, o volume acumulado. O que é esse volume acumulado? Ele é importante. É o volume total do espectro, ok? Então, quando a gente chega aqui na gota de número 21, isso aqui foi o volume total pulverizado, ó. E o volume acumulado é justamente o volume que cada gota tem, né, acrescentado da gota anterior. Então, esse volume de 110 aqui é o volume da gota 1 e da gota 2. E assim por diante até chegar na gota 21. Eu fiz aqui, ó, já para facilitar para vocês, o percentual do volume acumulado. Ó. Então, essa primeira gota, ela corresponde a 1% do volume total pulverizado, ok? E depois vai a gota 2, 4, 5, ó. Já vou responder uma das questões que seria o DMV, ó. Aqui, ó, o volume de 50% pulverizado não é o limiar que nós tiramos para calcular o DMV? Então, o DMV dessa amostra aqui, ó, o que é? Uma gota de 195 micras, certo? Nós temos aqui também, coloquei adicionalmente, duas colunas com diâmetro cúbico e o diâmetro quadrado. O que vocês vão fazer, pessoal? Para cada valor que a gente apresentou, para cada parâmetro, né, melhor dizendo, vocês vão calcular essas informações. Vocês podem calcular o diâmetro médio das gotas, podem calcular o diâmetro, o volume médio, né, o diâmetro médio, podem calcular o diâmetro de Salter, podem calcular o DV, podem calcular o DMV, podem calcular o DMN,
podem calcular o coeficiente de homogeneidade, podem calcular o valor SPAN, ok? E é justamente essa a tarefa de vocês. Eu vou apresentar aqui, né, já apresentei para vocês aí o chassi, né, do que deve ser feito, e vou colocar para vocês lá no PVAnet a tarefa a ser executada, que trata basicamente desse exemplo aí, ok? Bom, pessoal, então acabou ficando uma aula muito grande, né, quase 50 minutos. Mas enfim, eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.